vocês? Estamos de volta aqui para mais um encontro, mais uma videoaula, dando prosseguimento às nossas atividades, ao nosso estudo domiciliar, beleza? Hoje nós vamos falar de campo elétrico, isso mesmo, vamos continuar o assunto que a gente iniciou no bimestre passado, beleza? Bom, só que hoje nós vamos trazer uma abordagem diferente desse campo elétrico, uma nova maneira de calcular, beleza? Bom, nós vimos anteriormente que uma carga elétrica fixa, ela gera, aliás, em torno dela, uma influência, um campo de influência de uma força que nós chamamos de campo elétrico, beleza? Então, assim, o campo elétrico é gerado por uma determinada carga Q fixa, que atua em todo o espaço ao redor da carga Q, Vamos ilustrar aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma carga Q, e no entorno dessa carga está atuando sempre o campo elétrico que é gerado por essa carga. Na aula anterior, a gente viu que para a gente determinar esse campo, nós precisaríamos de uma carga de prova, uma carga de teste que nós colocamos em um determinado ponto para poder calcular esse campo elétrico. Porém, hoje nós vamos trazer uma nova abordagem que é possível a gente determinar esse campo elétrico sem precisar da carga de teste que nós colocamos anteriormente. E como que isso é possível, professor? Bom, basta que nós conheçamos as características desse campo, beleza? Então nós vamos focar mais especificamente no campo elétrico de uma carga putiforme, que é uma carga Q fixa que gera esse campo. Porém, essa carga, esse campo elétrico gerado por essa carga, ela possui três características parecidas com as que a gente viu anteriormente, E quais são essas características? A intensidade, a direção e o sentido, beleza? Então vamos conhecer cada uma delas agora. Bom, a intensidade, na verdade, é o valor numérico do campo elétrico, aquilo que a gente calcula utilizando uma expressão matemática que nós chamamos de fórmula, Essa é a primeira característica, que é a intensidade, que nós vamos conhecer agora uma nova maneira de calcular esse campo elétrico, tá? Então o campo elétrico, como eu falei, ele pode ser calculado a partir da carga que gera o próprio campo. E para que a gente faça isso, basta que a gente aplique a seguinte expressão: o campo elétrico é igual à constante eletrostática do meio, no nosso caso aqui que é o vácuo, constante K, tá? Vezes a carga que gera o campo, dividido pelo quadrado da distância que separa a carga a um determinado ponto qualquer, Como se fosse aqui, por exemplo, o ponto P, o ponto A, o ponto D, o ponto C, o ponto M, o ponto B. Qualquer que seja esse ponto aí, nós temos um campo elétrico diferente. Esse campo, ele depende da distância de separação, tá? Se a gente observar, esse campo, ele é inversamente proporcional ao quadrado dessa distância. Então, quanto maior a distância, menor será o campo e vice-versa, tá? Só lembrando que essa distância é elevado ao quadrado. A segunda característica que nós vamos conhecer é a direção, tá? A direção, em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja a circunstância, ela será sempre a mesma direção da reta que une o ponto à carga, tá? Como está ilustrado aqui, por exemplo, eu tenho uma carga Q e aqui eu tenho um ponto P, tá? Aqui eu tenho uma carga Q positiva, então a direção desse campo é essa reta aqui. Aqui eu tenho uma carga negativa e aqui eu tenho um ponto P. A direção do campo é essa aqui. Então, independente da carga ser positiva ou negativa, a direção será sempre a mesma da reta que une o ponto à carga. Então, se numa questão pedir para você determinar a direção, você pode simplificar. Qual que é a direção? A mesma da reta. Pronto, aí a gente já vai entender. Porém, o sentido depende do sinal dessa carga que gerou o campo, tá? E aí eu tenho duas situações. Essa carga que gera o campo, ela pode ser uma carga positiva, maior que zero, ou pode ser uma carga negativa, menor que zero. E aí, para cada uma dessas situações, eu tenho um sentido diferente, tá? Vejamos aqui, quando a carga é maior que zero, que no caso positiva, o sentido será sempre de afastamento, Basta você verificar
pela setinha aqui que indica o campo elétrico E. Eu tenho uma carga Q positiva, um ponto P, e aqui eu vou ter um campo elétrico E de afastamento. Por quê? Porque a carga que gerou o campo é positiva. Na segunda situação, eu tenho uma carga Q menor que zero. Menor que zero é negativo, tá? Então você observa que no ponto P, o campo que está atuando, ele é de aproximação em relação à carga. Beleza? Então, repetindo, quando a carga é positiva, maior que zero, o sentido é de afastamento. Quando a carga é negativa, menor que zero, o sentido é de aproximação. Sempre em relação à carga que gerou esse campo. Beleza? Então, assim, no nosso próximo encontro, a gente vai trazer algumas situações, problemas, para que a gente possa exemplificar, né, e como calcular esse campo a partir dessa carga que gerou esse campo. Beleza? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.